Descubra o segredo dos canais de sucesso no YouTube sem precisar aparecer. Junte-se a nós no nosso curso exclusivo e aprenda a criar conteúdo de qualidade, otimizar sua estratégia de SEO e crescer sua audiência sem mostrar seu rosto na tela. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora e comece a construir sua presença online no YouTube hoje mesmo. Link na descrição. Antes de proporem a teoria da gravitação universal, da gravitação universal não, antes de proporem as ondas gravitacionais, ninguém sabia que existia. Mas existia. Estava por aqui. Então tem muita coisa que existe que a gente ainda não conhece. Porque ou a gente não propôs como ideia, ou não temos métodos ainda para poder observar. Quando o Alfred Wegener propôs que os continentes se mexiam, né, o pessoal achou que era, não vai bater palco, dar palco para maluco. Bater palma para maluco, né? O pessoal usa. Tempo, aliás. Só que foi um tempo, demorou, ele só foi reconhecido pós-morte, né, o Wegener. Né? Tudo bem que o Wegener, ele realmente tinha parafusos a menos, mas ele estava certo. Né? O importante é isso. E ele era um aventureiro, ele ia pro Ártico sem nada, fazia as coisas. O Wegener era um cara meio... Era aqueles aventureiros roots, assim mesmo, né? Morreu congelado, se não me engano. Acho que ele morreu congelado. Que merda, hein? Mas não era um bom aventureiro. Não, ele procura... importante. Não é que ele era um bom aventureiro, cara. Pô, o cara fez o que tinha que fazer, mano. Pra ele foi uma honra. O pessoal saber o que nós estamos falando, o Wegener foi o primeiro cara a propor que a Terra... existem placas que se mexem, a deriva continental. O pessoal acha que isso é muito antigo, mas não é, cara. É 1915. 1915. Que ele propôs, né? Mas aí depois demorou um tempo como ainda. Demorou uns 40. Será que ele chegou a essa conclusão? Eu posso explicar. Isso eu sei. Então vai. Ele fez várias comparações. Bom, aí teria que ver qual era o background do Wegener, que aí eu não vou lembrar, porque ele tinha, obviamente, né, sempre, né, subindo em ombros de gigantes. Então o Wegener, ele tinha as ideias prévias de outros pesquisadores. Se não me engano, tinha algum russo, porque sempre tem um russo, né? Sempre tem. Naquela época os primeiros que propunham alguma coisa sempre tinha um russo. E aí o Wegener chegou e ele comparou. Primeiro, uma coisa bastante simples. Ele chegou e falou assim, olha, a costa da América do Sul encaixa direitinho na África. Cara, o recorte. Ele pegou os continentes, ele falou, olha, junta tudo bonitinho. Olha que interessante, eles encaixam. Isso é um argumento dos caras do design inteligente, inclusive. Pode ser. Mas aí, essa é retroativo, né? A lógica retroativa. Mas ele pode explicar depois isso. Mas, enfim, você tem essa questão, né, do negócio encaixa. Aí ele foi fazer outras comparações, né? Tipo, alguns fósseis que já eram conhecidos na época, tinham tanto na América do Sul quanto na África. Ele falou, pô, o negócio encaixa certinho, não sei o quê. E tinha mais algumas evidências. os próprios recortes geológicos, isso, né? Os próprios recortes geológicos que ele olhava e falava, pô, mas isso aqui tá igualzinho do lado de lá. Tem uma camada aqui que é igual do outro lado. Como isso aqui só podia estar junto, em algum momento isso aqui tava junto, cara. Só que o que acontece? Que é uma coisa muito complicada mesmo com quem geralmente é o primeiro a propor uma ideia. A explicação que ele propôs, né, era uma explicação que não era ideal, não era mais adequada. A gente pode fazer um exemplo do ponto de vista de evolução com o Lamarck. Lamarck teve uma ideia fantástica, mas a explicação que ele deu não estava bem correta. E aí também foi tirado de maluco, né? Lamarck também morreu na miséria. Aí só vamos lembrar que o Wegener, cara, é aquilo lá que a gente fez. Ele propôs isso, cara, lá no começo dos anos 1900, entendeu? Ele propôs. Não estava ainda comprovado. Isso aí demorou décadas, cara. 50, 40 anos para poder ser comprovado. E quando o Wegener propôs a ideia dele, estavam começando os testes radioisotópicos de datação. Estavam começando lá. Né? O Holmes lá, não lembro agora o nome do cara lá, que ele foi um dos primeiros a fazer as datações radioisotópicas e tal. Então o pessoal estava ainda fazendo métodos comparativos, tentando entender se os cálculos estavam corretos, tal, um negócio assim. Isso só foi bem estabelecido e as pessoas começaram a usar com mais amplitude lá pela década de 40, alguma coisa assim, 40, 50. E assim, quando foram pegar a ideia do Wegener, não tinha ainda o método de explicação disso. Então, por isso que ele era considerado um doido. Quando o pessoal começou a fazer as datações radioisotópicas, tinha mais justificativas para entender... Para você entender quando uma rocha era mais nova que a outra. Os caras fizeram a datação do fundo do Atlântico e eles foram vendo que quanto mais para longe do meio, você tem a cordilheira do meio do Atlântico, aqui a rocha é nova, quanto mais você vai chegando perto dos continentes da África e da América do Sul, a rocha vai ficando velha.
Assim, é certinho, assim. Você vê, tipo, o pessoal faz a coleta submarina, vai lá, pega... E é simétrico e vai ainda. e é simétrico, Isso exatamente. aí que é foda. Aí vamos fazer pelo resto do mundo. Fizeram pro resto do mundo, também deu isso. Ah, mas ainda não tem uma explicação muito correta, porque tinha a ver também com a descrição do interior da Terra, do manto. Aí viu que não é exatamente que a Terra desliza, os continentes deslizam como se fosse na água, né? Como se estivesse colocando uma tábua na água, porque não se comporta como líquido embaixo, né? Você tem uma coisa com extrema pressão, não sei o quê, mas é justamente por causa disso daí, de extrusão de material do subsolo por um lado, que empurra automaticamente o negócio para o outro. E aí de um lado colide e do outro afasta. Então não é exatamente... Aí o pessoal mudou a ideia de deriva continental para tectônica de placas, que aí é a ideia do Wegener, que estava correto, com uma explicação muito mais refinada com os dados que a gente adquiriu depois.